Alberto orar por ele, para que Deus possa estar guiando. Aleluia. Obrigada a Deus. Pai amado, Pai querido, mais uma vez queremos agradecer esta rica oportunidade. Aí está o teu filho, o teu servo, o teu ungido, o teu separado, o teu escolhido. Pai, usa ele com poder e autoridade como instrumento da sua vontade. Em nome de Jesus. Porque nós cremos que a tua palavra já está nos lábios dele. Pai amado, seja com ele nesta hora. Guarda ele como uma menina dos teus olhos. Pai amado, Pai querido, que essa palavra seja uma palavra de libertação, de restauração, de fortalecimento espiritual, que seja uma palavra de cura, Pai amado, Pai querido, para a nossa alma, nosso espírito, Senhor. Seja conosco nesta hora, abençoa o teu filho, o teu servo da vitória, e nós haveremos de glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória. Glória a Deus. É a primeira vez que eu trago uma mensagem na igreja. Tenho o hábito de levar uma palavra lá no trabalho. Na hora do almoço a gente faz reuniões, mas perante a igreja é a primeira vez. Glória a Deus. Só estou aqui por conta da misericórdia do Senhor. Amém. Sobre a nossa vida. Agradeço a oportunidade pastoral. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem muito conhecida. Eu, inclusive, fiquei um tempo perguntando ao Senhor, lutando comigo mesmo se era realmente essa palavra a trazer nessa manhã de terça-feira. Mas Deus, Ele é tremendo, porque tudo que foi falado aqui está dentro dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E enquanto eu tentava trazer outra palavra, meu coração voltava o tempo todo nessa mensagem. Desde a última terça-feira que a pastora Alda falou comigo, eu já saí aqui, Senhor, qual é a mensagem, Deus de Deus? E o meu coração sempre ia para essa palavra. É uma mensagem muito conhecida nossa, uma mensagem inclusive que ouvimos desde a escola dominical, na classe infantil. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes essas mensagens, né, por a gente ouvir sempre desde criança, às vezes a gente se pega apenas a um molde, né, daquele contexto, daquilo que a gente aprende. E o Senhor, Ele quer nos falar por distante com a sua palavra. O Senhor tem maneiras diversas de falar conosco através da sua palavra. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em 1 Samuel 17, texto muito conhecido, uma batalha pastoral está sendo travada dentro desse texto, e a gente vai estar meditando aqui nela. Se eu pudesse dar um tema, o Senhor me deu um tema dentro desse texto que a gente vai discorrer hoje nessa manhã, que é desmascarando gigantes. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Desmascarando gigantes. Vamos ler o texto? A guerra entre os israelitas e os filisteus. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 17, versos 1. Amém? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus.
e os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Repita comigo, Golias. Golias. Então, o gigante, ele tem nome aqui nesse texto. Eu queria muito que a gente prestasse atenção nesse nome. De Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Não se esqueça disso aqui, tá? A gente vai voltar nisso aqui. Servos de quem? Saúl. Beleza. Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bom, eu queria, antes de entrar dentro do texto, voltar um pouquinho na história, porque o desejo de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, a igreja, é o desejo de crescimento contínuo. Não à toa Deus, quando cria Adão, né, e Eva, ele dá uma ordem: crescei e multiplicai. Deus pega Adão, leva a um determinado lugar, mostra toda a criação e diz para Adão: Adão, agora dê nomes. Quando a minha mente remete a isso, eu entendo, pastora, que o desejo de Deus para a vida do homem, desde o início, é de um avanço, conforme foi ministrado aqui pelo pastor. É de um crescimento contínuo. Se a gente for parar para se lembrar, lá atrás, quando o povo é levado cativo ao Egito, Faraó, ele vai temer pelo crescimento daquele povo de Israel naquele momento histórico. Então o povo é levado a cativo e passa ali mais de 400 anos. Então veja que o crescimento incomoda o inimigo das nossas almas. Meu Deus. Porque o crescimento é algo da parte de Deus para a nossa vida. E nós precisamos compreender isso, pastoral. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para a senhora, o que Deus tem para a igreja é um avanço, é um crescimento. Amém. Crescimento e avanço em quê? Em todas as áreas da nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Deus ele deseja que a gente desenvolva através dos dons, através dos ministérios, através da capacitação que Ele nos dá, que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com o nosso Criador. O desejo de Deus nunca foi uma paralisia. O desejo de Deus foi falado aqui, meu pastor falou: enquanto houver vida, tem crescimento. Enquanto houver vida, tem mais de Deus na sua vida. E veja que eu não quero sair da palavra. Estou trazendo aqui à memória o desejo de Deus para a vida do homem. Glória a Deus. Para a vida dos seus filhos. De avanço, de crescimento. Em todas as áreas da minha vida. Quando eu olho para as Escrituras, eu encontro aqui o próprio Cristo. Em Mateus 16, 18, ele vai falar: pois também eu te digo, está falando para Pedro, que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja o avanço da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a gente percebe que o desejo de Deus, quando Ele institui agora a sua igreja, que a igreja continue de avanço em avanço, de vitória em vitória. Agora, para ter vitória, a gente bem sabe que a gente tem as lutas, as guerras. E em muitas dessas guerras, muitas das vezes se levantam gigantes. E aí a gente começa aqui a entrar por dentro da história. A gente sabe que Saul que Deus já havia retirado o seu espírito da vida de Saul. Então, o povo de Israel, o exército de Deus aqui, estava sob a direção de um homem comum. E dentro dessa batalha, acontecem situações aqui que eu gostaria muito da gente meditar. Primeiro, que quando eu começo a ler o texto, a impressão que eu tenho é que essa batalha começa do nada. Os filhos de Deus se levantam contra os filhos de Israel. Parece que é do nada, pastor. Parece que tudo está indo muito bem na minha vida. Parece que as coisas estão no seu lugar. E de repente, do nada, não é uma batalha comum não. É um gigante se levanta. E se levanta para quê? Lembre-se que o tema da nossa palavra aqui hoje é desmascarando os gigantes. Glória a Deus. Então, nesse momento aqui, nós temos um nome, Golias. Eu fui pesquisar o significado hebraico da palavra Golias. Tem um significado. O nome Golias, o significado em hebraico quer dizer exilhado, entre tantas outras coisas ali, são 3 palavras, mas uma me chama atenção nisso aqui, exilhado. E existe uma proposta daquela batalha. Qual é a proposta daquela batalha? Olha, a gente não precisa guerrear. Para que isso? Eu sou filisteu. Vós sois servos de Saul. Então veja aqui um escárnio, né? Vós sois servos de Saul. E a gente tem que estar muito atento a isso. Me mande um homem a pelejar comigo. E aquele que vencer, a nação será serva do outro, escravo do outro. Meu irmão, esse nome, junto com a proposta da batalha, naquele momento, traz uma paralisia para aquele exército. E detalhe, esse exército aqui, dentro da história, ele já era conhecido como o exército do Deus vivo. Deus já tinha livrado o povo de Israel de outros gigantes. Quem não se lembra na história, quando Moisés manda 12 espias espiar a terra, e aí 10 espias voltam falando, olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, porém, tem muitos gigantes. Mas 2 pessoas se levantam e falam, olha só, tem mesmo, tem gigante lá, mas aquele Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória. Aquela terra o Senhor nos entregará na nossa mão. Aleluia. Mas por trás dessa batalha aqui, onde os nossos olhos estão vendo, pastoral, existe uma batalha espiritual. Existem flechas e dardos inflamados sendo lançados para alcançar a mente daquelas pessoas, daqueles guerreiros que estão ali na frente de batalha. Porque a primeira coisa que o nome, junto com a mensagem que esse nome traz, é paralisia. O exército de Israel agora está atônito, ele não consegue se mover, paralisado. E agora, o que nós vamos fazer? A ponto desse gigante vir ao vale durante 40 dias, com a mesma mensagem, e ninguém ter coragem de descer para pelejar contra aquele gigante que se levantou. 40 dias, a Bíblia vai falar, ele descia de manhã e à tarde. Paralisia total. Os homens estão paralisados. Homens que já haviam vencido gigantes, homens onde viram Deus mandar a chuva de Saraiva para derrotar opressores, homens que já tinham visto Deus abrir o mar vermelho, homens
onde já tinham visto com seus olhos Deus fazer milagres, agora estão paralisados diante de um homem. Um homem que traz consigo um nome e uma proposta. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes se levantam gigantes. Só que hoje ele está sendo desmascarado. Porque Glória a todo Deus. gigante ele tem um nome. E a gente precisa identificar. Esse nome, ele quer me remeter onde? Porque naquele momento o nome que aqueles homens ouviam e a proposta levavam a eles exatamente naquele período de cativo, naquele momento de escravidão, aonde sentiram ali dor, vergonha, tristeza, e é exatamente desse lugar que o Senhor Jesus um dia nos restaurou. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. E muitas das vezes gigantes se levantam na nossa vida para atingir a nossa mente, para fazer com que a gente volte lá atrás, num ambiente de dor, um ambiente de aflição, de angústia, um ambiente onde a gente não tinha a quem recorrer, um ambiente de choro, de lamento, de tristeza, de derrota. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Contra os ungidos do Senhor, não há gigante que permaneça de pé. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que saber contra quem nós estamos lutando, para entender quais as armas nós precisamos buscar no Senhor. Nós precisamos entender. Eu me lembro que recentemente a gente passou por uma tempestade lá em casa, um levante. E aí a minha esposa, ela virou para mim e falou: filho, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, enfim. Deus está conosco e Ele vai nos dar direção do que fazer. E a Késia se envolveu muito nessa batalha. Tomou a frente e começou a ser direcionada por Deus ali o que a gente podia fazer. E as coisas começaram a caminhar e o nome do Senhor começou a ser glorificado. Glória a Deus. Quando de repente um Golias se levanta, pastor. E a gente precisa estar atento. Oh, Quando glória. os Golias se levantam. Uma pessoa muito próxima da nossa casa começou ali a mandar mensagem para a Késia. Eu acho que não deveria fazer dessa forma, acho que não deveria ser assim. Porque eu não vou poder fazer isso, porque eu não vou poder fazer aquilo. E a minha esposa, no primeiro momento, tentando ali, né, não se permitir ser levada por aquelas palavras que ela estava ouvindo. Depois ela me mandou aqueles áudios ali. Só que num determinado momento, ela foi atingida. E aí ela me mandou a mensagem que estava trabalhando. Quando eu ouço aquela mensagem, minha esposa totalmente nervosa, trêmula, com os olhos cheios d'água, porque é isso que muitas das vezes esses gigantes fazem com a gente. Esse povo, quando olhava para trás, quando olhava aquele período de cativeiro, eles se lembravam das suas mulheres sendo tomada à força, eles se lembravam dos seus filhos pequenininhos já levando para campo de trabalho escravo. E muitas das vezes a gente não consegue continuar aquilo que Deus tem para a nossa vida, que é a caminhada constante. E a gente para. E aí eu me lembro que eu peguei meu telefone, eu estava no almoço, e aí eu liguei para ela e mandar mensagem. Falei, não é bem assim, não posso mandar mensagem. E aí eu liguei para ela. E ela estava tão nervosa que ela não me ouvia. Às vezes, gigantes roubam a nossa paz de uma maneira tão intensa que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, é desse jeito. E aí eu peguei aquele telefone e falei, minha filha, deixa eu te falar aqui uma coisa. O que você está fazendo, tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você pegou para fazer, você precisa entender que é para glorificar o nome do Senhor. Existe uma família sendo afetada
Existe uma família sendo destruída, uma família onde Satanás tem se levantado com força, com fúria, com ira. E você, através da bondade de Deus na sua vida, você está abençoando. Então o inimigo está furioso. Porque o desejo do inimigo para a nossa vida é que a gente pare na nossa caminhada. E aí tem algo impressionante. De vez em quando eu ouço o filósofo Cortella. Ele vai trazer algumas coisas interessantes sobre liderança. Ele vai falar que a paralisia, na verdade, ela é um retrocesso. Aquela pessoa que acha que onde eu cheguei está bom, eu não tenho mais o que desenvolver, está bom aqui. Minha vida ministerial está boa aqui. Minha vida com Deus está bom desse jeito. Eu acordo, faço o meu devocional, oro a Deus. Está bom. Ele vai falar que quando a gente para, na verdade, nós estamos retrocedendo. A paralisia, aos meus olhos, pode ser um lugar onde eu estou estagnado. Mas no mundo espiritual quer dizer retrocesso. Toda vez que a gente para, toda vez que a gente permite paralisar em alguma área da nossa vida, a gente precisa entender que nós estamos retrocedendo. E é fácil de entender. Se a gente for pegar aqui para a gente compreender o que eu estou falando, a pessoa que opta em parar no lugar, se você olhar para o lado, as outras pessoas continuam evoluindo, o que está acontecendo com você em relação às outras pessoas ali? Você está retrocedendo, porque tem pessoas avançando. Então a gente tem que ter muito cuidado com paralisias, com aquilo que vem para nos parar ao longo da nossa caminhada. E aí eu quero retornar aqui para o texto, porque algo incrível acontece aqui. O gigante descia no vale. Como ninguém sai para pelejar, pastora, agora ele sobe ao monte, aonde o arraial do povo de Deus está, e vai debochar lá no meio dele. Vejam o retrocesso do povo de Israel, o avanço de Golias. Às vezes a gente acha que a paralisia, a estagnação é só por um momento, é só o que os meus olhos estão vendo. Não, você está retrocedendo, irmão. E nós não fomos chamados para retroceder. Nós fomos chamados pelo Senhor para avançar. Aleluia. Nós fomos chamados pelo Senhor para viver de vitória em vitória. Glória a Deus, A paralisia aleluia. é algo do diabo. O que Deus quer para a gente é o avanço contínuo, avanço Aleluia. no conhecimento, avanço na busca. É isso que Deus deseja para a gente. Glória a Deus. Meu Deus. E aí a história vai contar que um homem, ungido de Deus. Aqui nessa história, Davi, no capítulo anterior, ele já havia sido ungido por Samuel. A gente não vai encontrar a fala de Davi antes desse confronto em lugar nenhum. É a primeira fala de Davi. Está aqui dentro do texto. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque Deus está desmascarando os gigantes aqui. Aquela pessoa que tem se levantado para falar a teu respeito, a gente precisa entender que existe uma movimentação espiritual atuando no mundo físico. Só que, quando é que eu permito me trazer paralisia, minha pastora? Quando os meus olhos fincam na pessoa. Quando os meus olhos fitam na situação. Por isso Jesus vai falar para Pedro, quando ele está afundando: Pedro, olha para mim. Porque se a gente permitir que os nossos olhos nos levem para situações desse mundo aqui terreno e natural, a gente começa a parar na nossa caminhada. Aí começa a retroceder. Porém, tem um homem, um menino, gente, menor da casa, cheio do Espírito Santo de Deus, ungido do Senhor. A palavra vai dizer que Samuel unge e o Espírito de Deus se apodera da vida de Davi. Um homem cheio do Espírito. Não tem uma fala de Davi antes aqui nesse contexto.
A primeira fala de Davi, a gente vai ler aqui, quando o seu pai o envia lá no campo de batalha. Mas veja, não é para ele guerrear. Envia Davi lá no campo de batalha, para que ele tenha notícia dos irmãos. E aí eu começo a aprender algumas lições aqui com Davi. Davi é totalmente obediente àquilo que seu pai o manda fazer. Inclusive, dentro do texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas em casa, se puder, leia todo esse capítulo. Davi, quando chega no campo de batalha, a primeira coisa que ele faz é saber como vai seus irmãos. Olha que inocência, pastor. A guerra, a peleja está formada. Aquele gigante está passeando agora no meio do povo de Israel, no arraial do povo de Israel, no meio do monte valente de Saul. Nenhum homem tem coragem de enfrentar. Davi chega ali e vai obedecer. Eu vim aqui saber dos meus irmãos. É a primeira coisa que Davi vai fazer naquele campo de batalha. É perguntar: como vocês estão? Será que nós temos sido obedientes à voz do Senhor? Quando o Senhor ministra na nossa vida, essa batalha não é tua. Não abra sua boca. Não fale absolutamente nada. Sou eu quem vou à guerra por você. Eita. Sou eu quem guerreio por você. Aleluia. Será que quando a gente está de frente de um gigante chamado Golias, que quer remeter a tua mente a um passado de vergonha, porque se a gente se permite entrar pelo que os nossos olhos estão vendo, a gente começa a discutir, a gente se envolve em umas situações desse mundo natural. Eita. E a gente se vê exatamente Meu lá Deus. como um velho homem. Meu Deus. Da onde o Senhor nos resgatou, a gente volta lá atrás. A ira toma conta, a raiva toma conta, sentimentos obscuros tomam conta do nosso coração. Mas hoje, esse gigante está sendo desmascarado em nome do Senhor. Aleluia. Davi então obedece ao seu pai. Vai para aquele campo de batalha. Procura saber dos seus irmãos em obediência. Ungido do Senhor, um homem totalmente obediente à voz do Pai. Preste atenção, irmãos, que aqui Davi vai ouvir, o texto é lindo, porque Davi vai ouvir as mesmas palavras. Eu preciso ler. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalhas, e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou se seus irmãos estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome é Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Meu Deus! Então agora eu tenho um grupo de homens fortemente armados, exército de Saul totalmente paralisado, com medo, porque aquele levante, aquele gigante trazia consigo um nome, remetia ao pensamento lá atrás, uma vida de fracasso, de dor, e aquilo foi contaminando a sua mente ao ponto de ninguém poder pelejar contra aquele homem. Tinha uma mensagem: olha só, quem vencer vai ser escravo do outro. E ninguém conseguia. Os homens ali estavam totalmente paralisados. Agora vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, um ungido do Senhor, e ele vai ouvir aquela ameaça, vai ouvir a proposta, ele vai ouvir aquele nome, mas ele não vai se permitir ser contaminado com o que os seus olhos estão vendo, nem muito menos com o que os seus ouvidos estão ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí eu quero
eu quero trazer alguns aprendizados aqui nessa palavra. A gente se lembra do profeta Jeremias, foi falado aqui pelo meu pastor, estava ali para Jesus, que coisa linda. Eu quase não trouxe, porque a palavra é a mesma, pastor. É a mesma. Livro de Lamentações, do profeta Jeremias. Ele vai virar para ele mesmo e vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Glória a Deus. Eu fico imaginando Davi, Oh, glória. porque ele vai se posicionar dessa maneira. Aleluia. Ele vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Meu Deus. Ele não vai Obrigada, ser Jesus. paralisado. Aleluia. Porque Glória. foi dada à igreja de crescimento, de Meu avanço, Deus. e não é Golias nenhum que vai Oh, parar glória. a igreja sobre a face Aleluia. da terra. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Imediatamente, Davi vai lançar uma palavra. Quem é esse incircunciso filisteu? Outras palavras. Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Para afrontar o exército do Deus vivo. Oh, glória. Aleluia. 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 Mudança de expectativa. Eu não caminho pelo que os meus olhos veem. Aleluia. Nós não podemos caminhar nessa terra pelo que os nossos olhos estão vendo. Precisamos entender que existe uma batalha no mundo espiritual e muita coisa, muitas ações aqui nesse mundo terreno. As movimentações acontecem por conta de movimentações espirituais. E uma delas é para me parar, é para te parar, é para não permitir o avanço da igreja sobre a face da terra. Glória. Eu fico imaginando Davi naquele momento, tomando posse de toda a armadura espiritual Oh, que glória. Deus tem para nossa vida. Aleluia. 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 Glória a Aleluia. Deus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Davi começa a tomar posse das armaduras do Senhor. Davi não dá ouvido às vozes. Aleluia. Aleluia. O seu irmão tenta paralisá-lo, está dentro do texto. Oh, glória. O que você veio fazer aqui? Vai tomar conta daquelas suas ovelhas? Meu Deus. Davi simplesmente foge, sai da presença do irmão, pastor. Porque tem batalhas, irmão, que a gente não tem que falar de Eita. Glória. A gente tem que se calar. É isso, papai. A minha esposa me ouviu naquele dia. E aí eu comecei a falar: minha filha, você está sendo usada pelo Deus vivo. Existe graça, existe favor nesse negócio. Eita. O nome do Senhor será glorificado. E na mesma hora que ela já foi mudando a sua perspectiva de visão. E ela Aleluia. foi glorificando a Deus. Falou: é verdade, amor, você tem razão. Deus é lindo, Deus é poderoso. Glória. Deus vai fazer Aleluia. grande coisa. A boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. Oh, na vida da aleluia. Letícia, nessa casa, nessa família. E deixa eu te falar uma coisa: esse gigante foi derrotado. Aleluia. Glória. Obrigada, Deus. Deus é fiel. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluias. Aleluias. Essa mesma pessoa virou para minha esposa e falou: olha, estava tudo lindo. Foi tudo uma bênção. Como que É desse a jeito. gente viu a mão de Deus aqui nesse lugar. Aleluias. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E a igreja segue avançando. Davi toma as armaduras de Deus. E eu quero trazer para a gente aqui o segredo de como derrubar gigante. Primeiro, a gente desmascara ele. É o tema central da mensagem. Tem lutas que não é para você abrir a boca,
para discutir. Aleluia. Tem lutas que ajoelha no chão em oração. Tem lutas que é trancar a porta do seu quarto, entrar em segredo. Tem lutas que é jejum e oração. Vão ter batalhas que vão requerer de nós uma busca mais intensa. Mas em todas elas o Senhor nos dá estratégia. E eu quero voltar aqui para a mensagem. Então a primeira coisa é desmascarar, saber contra quem nós estamos lutando. Segunda coisa é a gente tomar posse das armaduras de Deus. Davi ele é bombardeado por negativas, por falas, por negativas. Seu irmão não acredita nele. Não perca seu tempo discutindo com pessoas que não acreditam em você, que não têm a unção que você tem, que não conhecem o Deus que você serve. Segundo, Saul oferece a armadura a Davi. Não lute contra gigantes com armas carnais. Só vence gigante com a armadura de Deus, citado lá em Efésios 10, 6, 10. E aí eu pontuei algumas questões aqui. O cinto da verdade. Sustenta toda a armadura com a verdade de Deus em nossa vida. Isso é lindo demais. O cinturão da verdade. E existe uma verdade em nossa vida. Por Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos justiça de Deus aqui através de Jesus. Aleluia. E é essa verdade que sustenta toda a armadura, minha pastora. Em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus aqui Glória na terra. a Deus. Eu não sei se você compreende a profundidade disso. O cinto sustenta toda a armadura. E o que sustenta a armadura de Deus é o que, meu irmão? A justiça de Deus na minha vida. Aleluia. 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 A couraça da justiça protege o coração contra os maus sentimentos. Mantém o coração puro, quebrantado. Então a gente precisa entender que a couraça da justiça, ela está aqui no nosso peito, para não permitir que os maus pensamentos se tornem sentimentos que vão nos afastar de Cristo Jesus. Aleluia. E vão nos remeter a um passado de vergonha, dor e tristeza, porque não é isso que Deus quer para a nossa vida. Por isso, revestido de toda a armadura da paz de Deus. Calçado do Evangelho da paz. O calçado do Evangelho vai nos conduzir por caminhos de paz, mesmo que nesse caminho se levante gigante. Meu Deus. Porque veja, se eu estou calçado com os calçados do Evangelho, quando aparecer o gigante, eu vou usar a palavra de Deus na minha vida. Aleluia. Eu não vou permitir que afronta, que palavras negativas me remetem, Glória. me levem ao passado Aleluia. sombrio. Eu vou tomar posse de tudo aquilo que o Senhor liberou para a minha vida. Glória a e vou Deus. declarar a palavra. Aleluia. Eu estou vestido com os calçados do Evangelho da paz. Aleluia, Jesus. Aleluia. És santo, Jesus. Escudo da fé. A nossa fé nos protege dos dardos inflamáveis do maligno. E é exatamente isso. A nossa fé é que nos faz avançar. A nossa fé é que não permite que a gente pare pelo caminho. Esse é o nosso escudo. É o escudo da fé na nossa vida. O capacete da salvação. E aí eu queria muito me atentar nisso aqui. Porque nos dias de hoje, nunca acho que foi tão comum a gente ver pessoas se perdendo na caminhada, porque tem tirado o capacete de momentos em momentos. Eu trabalho o tempo todo, 12 horas com capacete, pastor. E eu sei o quanto aquilo me incomoda, mas eu também sei o quanto aquilo me protege. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, De coisa batalha em linda. batalha, as pessoas têm tirado um pouquinho para descansar. E aí a gente deixa a nossa mente desprotegida, pastor. Meu Deus. Isso é A nossa forte. mente é um campo de batalha invisível, porém real. Aleluia. As nossas maiores lutas são travadas aqui na nossa mente. E toda vez que a gente tira o capacete por um momento, a gente se coloca na posição de ser atingido pelas Meu setas, Deus. pelos dardos inflamados. Meu Deus. que são gerados Meu pelo inimigo na Deus. nossa vida.
E presta atenção, irmão, não vou perder aqui o foco da mensagem, porque o que eu estou falando é que o mundo espiritual usa esse mundo para nos atingir. E às vezes a gente fica assim, né, voando. Oh, mas não, são levantes, são pessoas que se levantam, são situações que se levantam para nos envergonhar, para nos trazer Eita! tristeza. Precisamos saber quem é esse Golias. Aleluia, Deus. Qual é a finalidade desse gigante? Meu Deus. Porque parece que quando a gente fala isso, a gente fica assim numa esfera, né? De que não estou vendo nada, não é verdade? Mas o mundo espiritual se move através desse mundo físico. E a gente não pode esquecer disso. Pessoas têm perdido batalhas porque não têm prestado atenção nessa perspectiva. Não, só um homem que está se levantando contra mim, só o meu patrão que está se levantando contra mim, é só um parente tão próximo. Ei, meu irmão, existem movimentações no mundo espiritual. E a gente precisa entender qual é a finalidade disso. Trazer paralisia. Aleluia. Parar o povo de Deus na caminhada. Meu Deus. Não permitir que a gente siga conhecendo ao Senhor. Olha o que a palavra fala pra gente. Conhecer ao Senhor. E prosseguir em conhecer o Senhor. Então não é conhecer e ficar parado. Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. É de conhecimento em conhecimento, de vitória em vitória. É se aprofundando no Deus vivo. É num relacionamento constante, pastor. Isso é o que Deus deseja para mim e para você. Mas a gente não pode estar desapercebido, que a gente tem que estar o tempo todo com a minha armadura no lugar. Capacete da salvação. Salvação é tudo aquilo que nos dá esperança. Uma coisa linda. Capacete da salvação. A salvação é aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória, como Jeremias falou em Lamentações, tudo aquilo que pode me dar esperança. Glória. Último, a espada do Espírito é a palavra do Deus vivo dentro de nós. A gente precisa entender, meu irmão, que contra gigantes a gente tem que usar a palavra de Deus. Aleluia. Obrigada, Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai nos revelar a tua palavra escondida, guardada Aleluia. no meu coração. Aleluia. Aleluia. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Glória a Deus. Porque toda vez que eu estiver passando por um desafio, toda vez que um gigante se levantar, toda vez que vier uma proposta de Satanás para tentar remeter a minha mente, o meu pensamento lá atrás, no meu pecado, no escárnio, eu vou usar a espada. Eita. Eu vou usar a palavra Aleluia, de Deus, Jesus. porque a palavra de Deus na hora vai trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória. E o Senhor vai colocando as coisas no lugar. Eu vejo muito Davi dentro desse texto aqui, usando as armaduras de Deus. Davi, quando vai ali para a batalha, vamos ler aqui mais um pouquinho, 1 Samuel, já estou terminando, a gente já está fechando, 17, versículo 23, nós estamos agora dentro da batalha. Desculpa, está no 48, 17, 48. Davi encontra-se com o gigante e o mata. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Davi não se esconde, Davi não se Aleluia. permite ser paralisado. Aleluia. Ele vai de encontro. E a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu pulei aqui um detalhe que eu não posso pular, preciso voltar. Quando Saul oferece as armaduras e Davi até coloca, eu até comentei, a gente não deve lutar com as armas humanas. Acontece algo lindo aqui, né? Davi vai buscar as suas armas no riacho. Davi desce. Aleluia. Davi desce e vai buscar as pedras ali no riacho. Meu Deus.
Cristo Jesus é o rio de água viva Coisa que linda. habita dentro de nós. Aleluia. Nós não precisamos buscar em ninguém arma nenhuma. Eita. Precisamos buscar nele as nossas Aleluia, armas. aleluia, aleluia. Davi vai lá, desce, pastora. Muita gente tem dificuldade de descer. Meu Deus. Meu Deus. Davi desce, É forte. vai buscar no É riacho forte. as armas que serão capazes de livrar aquele povo, Aleluia. aquela nação, Sei que livrar aquela ela paralisia de sai. momento, de uma contínua caminhada. Vai livrar, sabe que ali é no riacho, é em Cristo que nós Meu temos as armas que Deus. vamos livrar. Coisa Vai linda, livrar o nosso Jesus. gigante, meu irmão. Não fique querendo guerrear as suas guerras. Cheio que Nós temos um Cristo em nós. E Ele nos capacita. Aleluia. Ele tem todas as armas que nós precisamos. Nós só precisamos acessar Ele. Obrigada, Só Senhor. precisamos ir buscar nele. Glória. Já está tudo pronto. Obrigada, Senhor. Que Davi palavra desce, maravilhosa, Pega as Jesus. pedras e vejam, pedras lisas. Coisa linda, Pedras Deus. lisas. Não são qualquer pedra, pastora. Pedras lisas. Estratégia. Deus de detalhes. Exato. Aleluia. Aleluia. E aí eu estava vendo que, estava lendo, porque pedra lisa, eu acredito nisso, porque uma vez eu fui pesquisar sobre a flecha de uma maneira profissional e encontrei vários atributos quando uma pessoa que é profissional está numa competição de arco e flecha, desde o preparo até o lançamento, incluindo temperatura, vento, peso da flecha. Nem sempre a flecha sai na direção do alvo. Isso é incrível. E as pedras lisas, eu fui dar uma lida sobre isso, é porque quanto mais ponta tem a pedra, mais difícil de acertar o alvo. Quanto mais lisa a pedra, mais certeira ela se torna. Aleluia. Deus maravilhoso. Quanto mais Meu pura a Deus. sua entrega, quanto mais pura a sua adoração, Eu sei que ela quanto mais puro o seu devocional, quanto mais puro o seu coração, quanto mais pura a sua integridade, mais poderoso em Deus se tornam as suas armas. Aleluia. Oxe. Então Davi desce, escolhe as 5 pedras Meu Deus, e coisa vai linda, Pai. para a peleja com o gigante. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra. Não, é isso aí. E correu ao combate. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali a pedra e com a sua funda ali atirou e feriu o gigante na testa. A pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto. Aqui tem outro ponto interessante. Veja que não é uma luta comum. Um homem de quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura pesada, da maneira que a palavra do Senhor detalha, dá detalhes das armaduras humanas desse gigante do Golias, ele cai de fronte no chão. É impossível, humanamente falando, que uma pedra arremessada contra um gigante de quase 3 metros de altura, pesando sei lá quantos quilos, correndo um contra o outro, é impossível que esse gigante caísse de frente com a face no rosto. Ali é a revelação de Deus para a nossa vida. Existem batalhas que é o Senhor que vai Aleluia. pelejando por nós. A maneira Aleluia. como esse gigante cai no chão é só para comprovar Davi. Não foi a força do seu braço. Aleluia. Aleluia. Eu vi graça Glória. aqui. Não foi a força do seu braço. Não é a estrutura humana, não é o que você pensa, Davi. Aleluia. Aleluia. Eu, Davi, aqui guerreio as suas guerras. Eu, Davi, entro nessa manhã, nessa terça-feira, diante dessa batalha Aleluia. que se levantou na Glória. sua vida, porque eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus Aleluia. poderoso. Eis que vou com você na peleja dessa Glórias. batalha, assim diz o Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. E a Bíblia é muito interessante e rica em detalhe. Que isso? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma Meu funda e Deus. com uma pedra, e o feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão.
Meu Deus. Meu Deus. Davi não se permitiu ser levado para aquele cenário de dor, de tristeza, de pesadelo. Davi não permitiu ser parado por aquilo que os seus olhos estavam vendo. Aleluia. Nem os seus ouvidos estavam ouvindo. Davi voltou a sua mente aquilo que te dá esperança, se agarrou para o Senhor. Ele declara: ó, você vem a mim contra a espada, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor Deus é poderoso para livrar Davi naquele momento daquele gigante terrível e temido. Aleluia. Que queria trazer paralisia Meu para Deus. aquele povo naquele momento da história. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Coisa linda, Senhor. Hoje eu estava ali e eu, desde o começo, não, pastor? E eu estava vendo tudo e eu falava: Senhor, é exatamente o que Deus colocou no meu coração. A gente precisa entender que a nossa mente é um campo de batalha, meus irmãos. E a gente só vai conseguir vencer essa peleja se a gente levar para Cristo essas batalhas. Aleluia. Cristo é o cabeça da igreja. Olha que coisa maravilhosa. A igreja foi chamada para um avanço. Eu, você, todos nós. E Ele vai nos ensinar: eu sou o cabeça da igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Porque é uma cabeça santa, pura. E contra uma mente santa, pura, o corpo não pode parar. Agora, quando a gente deixa de lado as armaduras espirituais, quando a gente se permite tirar um pouquinho, nós ficamos vulneráveis. É isso que Deus está falando com a gente aqui nessa manhã. Não se permita estar vulnerável. Revista-se de toda a armadura espiritual. Aleluia. Aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Porque contra a igreja não vale encantamento. Contra a igreja não vale paralisia alguma. O corpo do Senhor, a igreja, ela vai continuar avançando em conhecimento. A igreja do Senhor vai continuar avançando. Deus nos chama para avançar. Avançar em conhecimento. Avançar num relacionamento com Ele. Avançar através das descobertas dos dons espirituais, dos ministérios espirituais. Não permita Glória. essa mensagem, essa batalha que está sendo travada na tua mente nessa manhã te cause paralisia. Aleluia. Porque o Senhor Jesus já guerreou as nossas guerras. Aleluia. O Senhor Jesus já venceu o mundo. Ele deixa escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. E o mundo, eu estarei contigo, convosco, todos os dias da vossa Aleluia. vida. Glória. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu quero... Meu Pai.